Um outro aspecto importante a se considerar nessa relação civil-militar é a questão das ideologias. Tá? O militar, assim entendia Huntington, pelas características que ele possui, né? Ele enxerga o Estado-nação como digamos assim, a nave-mãe daquilo que ele entende como o campo para se desenvolver a política. Então ele considera esse Estado-nação dessa forma. Ele olha mais para o coletivo do que para o individual. Ele não acredita muito na natureza humana. Por conta disso, e outras coisas mais, da sua própria ética militar, a questão da obediência e outras coisas, ele é puramente conservador e realista. Essas são as duas características que ele trata como maiores, né? Digamos assim, se a gente for ver, né, o Brasil aqui, talvez nem tudo isso seja verdade por conta da diferença cultural que nós temos. Apesar do camarada ser militar, ele tem a sua brasilidade. E a gente via muito isso aí nas missões de paz em que participamos, em que o brasileiro ele tem uma forma diferente de tratar, né, o estrangeiro que está no território dele, né? Então, a nossa forma de tratar, a nossa formação, a nossa atuação lá no Haiti, foi digna até de elogios por conta desse padrão que o soldado brasileiro apresentava. Muito por conta de quê? Muito por conta daquilo que a gente traz conosco da nação, né? Então, o militar, ele é conservador e realista, né? Do jeito que ele encara as coisas. E aí ele confronta essa ideologia com todas as mais importantes que ele lista aqui, que vão dar esse nível de relação. Então, começando do próprio conservadorismo, né? Passando pelo liberalismo, pelo marxismo e pelo fascismo. Dessas quatro, logicamente, a que há uma maior identificação é o conservadorismo, né? E ele trata todas as demais, liberal, marxista e o fascismo, como antimilitares, não no sentido de ser contra, mas elas não trazem características que fazem com que haja uma identificação, haja um alinhamento de ideias, né? São antimilitaristas nesse sentido, porque sabemos, né, notadamente o fascismo, ele, dentro da sua visão, ele dá muito valor ao emprego das forças militares. Então, essa questão aqui, digamos assim, ela é de elevada importância. Por quê? Porque, notadamente, com relação a essas que ele considera antimilitares, né, o militar, ao se relacionar com um desses governos, né, ele vai ter que se adequar àquilo, né? Ele vai ter que mudar um pouco a sua forma de ser. E isso vai descaracterizar aquilo que ele chama de muito importante, uma das coisas que ele considera de maior relevância para que o militar esteja subordinado ao civil, é a questão do profissionalismo. O militar profissional, ele obedece
ele está voltado para as suas atividades e não está, né, envolvido no jogo político do Estado. Então, o profissionalismo, ao se deparar com essas ideologias, ele vai perdendo um pouco daquilo que ele deve ser, né? Bem, assim eu coloquei aí para vocês algumas considerações que são feitas com relação à questão de como é que se dá essa relação e esses parâmetros aí da autoridade, da influência e da relação com as ideologias, que permeiam todo o relacionamento entre civis e militares. Agora eu passo a tratar aí da nossa história, né? Uma coisa que por aquilo que o professor falou aqui anteriormente, que é característico, como entidade, uma das logicamente no início do Império, da República, as Forças Armadas eram o único elemento nacional, né, que permeava todo o Brasil. Mas tínhamos a igreja, né, que foi importante aí na colonização, mas as diretrizes dela todas vinham de fora, né, e não visavam, né, o ambiente nacional, o Brasil. E ela era essa instituição. Então, no início, no Império, no início da República, essa influência era muito grande, né? A autoridade, aquele quesito da autoridade, se não era explícito e próximo às vezes, era a força que o imperador tinha, né? E depois, no início da República, durante a República Velha, dos primeiros governos no Brasil, todos militares, então essa autoridade, ela se fazia muito presente, tá? E um outro dado que eu vou passar aqui, a nossa Constituição, as Constituições de 1891, né, 46 e 34, elas colocavam lá explicitamente o seguinte, que a obediência dos militares ao presidente da República, ela somente deveria ocorrer dentro dos limites da lei, ou seja, permitia que os militares exercessem um poder discricionário de chegar a falar, chegar a interpretar o que é que estava dentro ou fora da lei e, por conta disso, obedecer ou não. Então, isso até a Constituição de 46 era assim. Constituição que perdurou, né, por longo tempo, possibilitando aos militares agir de acordo com o que aqui estava, né? E assim passamos aí pelo tenentismo, a Revolução de 30, né, 37, a Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo, em que os militares, eles se fizeram protagonistas disso e por conta disso tinham uma penetração na sociedade muito grande. As coisas eram o que hoje a nós nos assusta, né? Naquele tempo era considerado coisa natural. E eu digo para vocês
que até o dia de hoje nós temos pessoas assim, né? Tem colegas meus que mandam recados, como é que é, o que vamos fazer? Eu falo, estamos numa democracia, vai para a rua, você já... Quanto tempo você ficou lá na frente do Congresso, do Supremo? Você tem que trabalhar, né? Não sou eu, né? Então, essa questão, ela esteve muito arraigada no brasileiro, né? E aos tempos, com o tempo ela vai saindo. A questão da autoridade, a questão da influência, que digamos assim, leva a que ocorra essa possibilidade. Tá? De 46 até 64, aconteceram muitas turbulências, né? O que alguns chamam aí de até a realização aí a ideia do ter as Forças Armadas como um poder moderador, né? Que ela, a cada crise se fazia uma ruptura, os militares atuavam e depois se recomeçava tudo de novo. E isso, do ano de 46 até 64, aconteceu com muita frequência, levando a que houvesse um decaimento nessa questão do profissionalismo do militar. E houve uma preocupação muito grande porque havia uma fragmentação total, né? Uma das questões que foi lembrada aqui pelo professor Aldo, a questão da Guerra Fria, né? A questão do comunismo, o anticomunismo, isso aí trouxe rupturas dentro das Forças Armadas. Tá? Isso foi uma questão séria, né? Em 61, alguns quiseram impedir a posse de Jango, outros não, uma coisa ficou até que a posse foi garantida, mas havia do lado de cá, do lado de lá, muita separação. E uma separação não só lateral, mas vertical. Problema dos praças, quebra de hierarquia. Então se chegou a um ponto em que ficou difícil, né? Não vou tratar da questão de como as coisas aconteceram, por que aconteceram, como se desenrolaram, de todas as mazelas que aconteceram no período de 64 até 85, mas vou me ater a um aspecto apenas. Tá? A preocupação que os governos militares tiveram em refazer o quadro caótico no que dizia respeito à hierarquia, disciplina e coesão da força. Então, a partir do primeiro governo de Castelo Branco, a grande preocupação era com isso. Por conta disso, foram tomadas uma série de medidas que o fim maior era levar os militares de volta para o quartel. Então, por conta disso, foram diminuídas as idades para que a pessoa ficasse no exército. Tínhamos pessoas que estavam aí, entravam na política e prosseguiam e iam eternamente aí. Então, pá. Outras medidas tomadas foi a questão de
com relação a profissionalismo, tornar os treinamentos mais realísticos, de forma a que o militar realmente se preocupasse com a atividade fim, a dureza dela, né? O chefe militar desse o exemplo para o subordinado, né? O coronel cuidasse do seu preparo físico, estivesse nas atividades. Então, eu estava aqui comandando a 2ª Divisão do Exército, as nossas tropas participaram da intervenção no Rio de Janeiro, e lá estávamos os coronéis, comandantes de unidade, os generais, dentro da comunidade, junto com a tropa, com todos os riscos que tem que ser envolvido, com todo cansaço, a pressão. Foi essa, né? Eu tenho 43 anos de serviço, saí o ano passado. Desse tempo, 13 anos foram para formação em escolas de formação, de aperfeiçoamento, de Estado-Maior. Eu era piloto do Exército, curso de piloto, comandei uma unidade de aviação, depois comandei a aviação do Exército. A única vez que eu me aproximei um pouco mais da política foi quando eu fui para o gabinete do comandante do Exército para trabalhar na assessoria parlamentar. Uma assessoria que cuidava do quê? Dos interesses da força junto ao parlamento, né? Coisa que o professor Aldo conhece bem. Então, a atividade política nossa passou a se restringir a isso, né? Tratar dos nossos interesses. Nós tivemos, então, a questão da restrição das idades para sair do Exército, exercícios mais realísticos, maior rusticidade, que a gente chama, né? Os militares, inclusive, lá em cima, participando dos exercícios, indo ao campo, cuidando da atividade física, e os critérios de avaliação. Esses critérios cobram aquilo que está dentro da nossa ética, o comportamento nosso. Então, cada militar desse, ele tem ali, de acordo com a patente dele, de acordo com a função que ele tem, alguns atributos que são avaliados e que, portanto, fazem com que ele esteja sempre voltado para esse profissionalismo, conhecendo as atividades dele da melhor forma possível. Se ele é um artilheiro, conhecendo como é que se dá as atividades do artilheiro, o infante do mesmo jeito, e praticando e exercendo a sua atividade. Bom, além disso, né, na nossa Constituição Federal, está lá, né, o que é que o militar pode, o que não pode fazer, e está lá proibida, né, a vinculação dele na ativa a qualquer partido político, né, a proibição de greves e trabalhos em qualquer protesto, né. Então, o que visa a manter essa disciplina, tá? Uma das grandes preocupações e que são, digamos assim, retiradas desse nosso ambiente, para não trabalharmos com política, porque traz prejuízo, são associações de cabos, associações. Então, isso aí não está no nosso meio. A nossa formação é que o comandante
resolva os problemas do seu pessoal. Para isso, ele tem que conhecer cada um, trabalhar com cada um, de forma a saber quais são os problemas daquela pessoa e tratar do problema. Tem o coronel, vem o capitão, o tenente, o sargento, e todos esses aí estão olhando para baixo para cuidar de quem está com ele. E aí, sempre afetos aos problemas que existem na tropa. Uma das grandes medidas que foi tomada mais recentemente e que nos ajuda muito é que junto de cada comandante eu tenho um praça, o mais antigo, o de melhor comportamento, que está ligado no problema de cada um, lá no fim da linha. E é ele que traz esse problema para o comandante. Então, essa facilidade que a gente tem faz com que haja um maior controle, uma maior coesão. A nossa tropa hoje, ela é totalmente coesa. Aquilo que se via até 64, não se vê mais. O comandante do Exército realmente comanda essa tropa. O pensamento, ele é único. Então, isso é para dizer, eu não quis adiantar o filme, mas essa coesão, essa obediência, essa disciplina que cada um de nós tem, nos afasta dessa grande preocupação de estarmos novamente imiscuídos dentro da política. Temos hoje militares da reserva que estão no governo, mas o Exército Brasileiro não está. O Exército Brasileiro está nos quartéis cumprindo a sua missão. Eu lembro também aqui do Estatuto dos Militares, a edição de 1980, em que, num dos números, né, dele, dentre várias 19 atributos que tem que ser seguido, um deles lá está lá, a obediência civil, acatar as leis, e isso está no Estatuto. Aquele que se sai fora disso, ele não está sendo profissional, não está seguindo a ética militar. Tá? Existe uma preocupação muito grande hoje com as mídias sociais. A sociedade exige de nós que nós estejamos fora disso. E nós temos que assim estar. Porque não podemos nem mesmo demonstrar que temos força. Né? Então, quando eu falei lá na primeira vez, aquela questão dessa tensão que existe, que faz com que o político trabalhe com esse dilema, né? Ter uma força forte, mas que o poder militar não subjugue o poder civil. Né? Esse bordão, ele serve para nós também, porque nós sabemos que se nós aparecermos muito fortes, alguma coisa vai ser feita para que esse poder diminua, né? Então, nós nos preocupamos em não ter essa influência, não ter essa penetração, não estar dentro da política. Tá? Como eu falei, e digo a todos, não existe a menor possibilidade de as Forças Armadas, como poder militar, exercerem qualquer tipo de atividade, seja
pressão, seja golpe, seja lá o que for. Isso não existe e está enterrado. Tá? A outra coisa que é importante falar aqui, que as pessoas perguntam, mas os militares no poder aí, qual é o risco aí para as Forças Armadas? Sim, existe risco. Tá? Se a coisa não der certo, com certeza vai ter algum respingo em termos de credibilidade das Forças Armadas. Vai ter, mas no momento as Forças Armadas assumem esse risco, porque a coisa está feita, as pessoas estão lá e uma debandada geral vai até piorar essas coisas, né? Então, as Forças Armadas entendem que isso pode acontecer, mas assumem o risco dentro daquela visão que sempre tivemos de que não podemos, nós temos que executar o nosso trabalho sem esperar nenhum agrado de volta, né? Aquilo que a gente faz porque acredita e porque quer o bem da nação. Se isso é reconhecido, se não é, né, paciência, né? Nós assumiremos aí esse risco.